Olá, meu nome é Marco e esse é o canal Atos 15. Hoje nós vamos estudar a porção Bechalar. Ela inicia em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e termina em Êxodo 17, versículo 16. A parte dos profetas, nós lemos Juízes capítulo 4, verso 4 e vai até capítulo 5, verso 31. Esse é um Shabat muito importante, porque todas as comunidades ao redor do mundo, elas estão estudando justamente esta porção, Bechalar. E nesta porção nós encontramos, em Êxodo 15, os versos da canção de Moisés. Por isso, o dia de hoje também é conhecido como Shabat Shirah, o Shabat da canção. A canção de Moisés também é conhecida como a canção da redenção. Por quê? Porque os rabinos interpretam e entendem que ela está vinculada com o retorno ou com a vinda do Mashiach, com o início da era do reino do Mashiach. Momento esse que todos os vivos vão ter o seu corpo glorificado, seu corpo transformado, e os mortos vão ser ressuscitados e reunidos a ele. Esse dia será o dia da ressurreição dos mortos e o início do reino de Yeshua. Interessante é que nessa semana, a parte dos profetas, nós lemos Juízes, e lá nós encontramos a canção de Débora, e ela também é profética. E no Novo Testamento nós vemos um paralelo em Apocalipse 15, onde cita que durante essa volta de Yeshua, nós vamos cantar o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. E de bônus, no finalzinho do vídeo, eu vou explicar uma coisa para vocês. Será que o Mar Vermelho tem esse nome mesmo na Bíblia? Então, de bônus, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, e também tem um segredinho aí, muito interessante. Fica até o final, então, para você não perder nada. Vayehi Bechalar para o et Haan velo nahan Elohim derer Eretz Pelishtim ki karov hu ki amar Elohim pen yanachen Haan birotan milchama veshavu mitzraima. E aconteceu que, quando Faraó deixou o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Existe um segmento dentro do cristianismo que acredita que a Torá ou que a lei ela foi abolida. E agora nós estamos no tempo da graça. Por isso, a única lei que é relevante é a lei do amor. Não temos mais um Deus punidor. Agora Jesus seria esse Deus do amor. Mas parece que essas pessoas não entenderam que em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, esse sempre foi o propósito do anticristo. O que? Acabar com a lei. Os cristãos que entendem que agora nós somos livres da lei, então quer dizer que a gente não precisa obedecer mais nada, estão trabalhando para o inimigo. Porque Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a lei, nem os profetas, ele veio cumprir todas elas. Isso não significa de maneira nenhuma que ele cumprindo você não precisa cumprir. Mas esse não é o tema de hoje. Mas ele está vinculado com a conclusão. Agora, será mesmo que a lei foi abolida? A gente vai entender um pouquinho estudando essa porção, que aparentemente não tem muito a ver com esse tema. Na porção dessa semana, nós lemos o seguinte: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. O interessante é que este versículo, no hebraico, pode ser interpretado da seguinte maneira: então Moisés cantará com os filhos de Israel. E justamente por ser possível essa interpretação, essa tradução, eles entendem que quando lá em Êxodo 15 está falando que Moisés e os filhos cantaram o cântico de Moisés, na verdade ali era um ensaio de quando realmente a era do Mashiach começar. Com base nessa interpretação, eles dizem sim, que na era messiânica haverá a ressurreição dos mortos, onde Moisés e os filhos de Israel vão cantar o hino de Moisés. Em Apocalipse 15 diz que nós cantaremos o hino de Moisés e o do Cordeiro. Como diz
dessa forma, no versículo 2 e 3. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Da mesma forma que os israelitas atravessaram pelo meio do mar, com o mar do lado deles, fugindo, escapando das garras de Faraó e do seu exército, também na volta do Mashiach, os servos de Deus, eles vão escapar da besta, do sinal, e naquele momento nós, junto com Moisés e aqueles filhos de Israel, vamos estar munidos com os instrumentos celestes e vamos cantar o hino de Moisés e o do Cordeiro. Agora, eu quero fazer uma pergunta. A canção de Moisés foi cantada para Moisés? Não foi, não é? Da mesma forma, a canção do Cordeiro vai ser cantada para o Cordeiro? Não. É o Cordeiro, ou seja, Yeshua, que nos ensinará essa canção, e ele mesmo, junto com os seus santos, cantarão para o Pai. De fato, depois que Yeshua governar o mundo todo e todas as coisas se submeterem debaixo dos seus pés, então ele vai pegar tudo isso e devolver para o Pai. Da mesma forma que Paulo explica em 1 Coríntios, do capítulo 15, do verso 24 ao 28. E dessa forma se cumprirá o que o profeta disse, lá em Zacarias 14:9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que a canção de Moisés é só aqueles trechos de Êxodo 15? E a canção do Cordeiro, será que são só aqueles 2, 3 versículos de Apocalipse 15? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque está escrito em Deuteronômio o seguinte: assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E nesse versículo, nesse capítulo no geral, a Bíblia não está fazendo referência a um cântico específico, mas sim ele está fazendo referência a toda a Torá. Todos os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pois bem, da mesma forma, quando Yeshua voltar e governar o mundo todo, ele vai nos ensinar o cântico de Moisés, ou seja, a Torá de Moisés, e o cântico do Cordeiro e a Torá do Mashiach, como está escrito em Isaías 2, 2 e 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a Torá, a lei, sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Vejam, se a lei foi abolida, se não existe mais lei, se agora é o tempo da graça, engraçado que quando Jesus voltar, ele vai ensinar a própria lei. E não é só a lei, não é uma lei do Novo Testamento, não, é a lei de Moisés e a lei do Mashiach. E o mundo inteiro vai ser obrigado a cumprir, porque Yeshua vai ser rei do mundo todo. Uma curiosidade é que na tradição judaica, a Bíblia hebraica, ela vem sinais de cantilação, que ditam a melodia e a entonação, porque eles entendem que quando a gente lê a Bíblia deve ser lida cantando, como um cântico. E o bônus que eu falei para vocês, que eu ia falar, é sobre o nome do Mar Vermelho. Será mesmo que na Bíblia hebraica, no original, está escrito Mar Vermelho? Na verdade, não. Está escrito Yam Suf, que significa Mar de Juncos. A gente pode ler Yam Suf, mas é possível também ler Yam Sof. E Yam Sof, em hebraico, é o Mar do Fim. Veja como esse nome, ele tem um segredo, ele também é profético, porque quando os israelitas passaram pelo Mar de Junco, ou pelo Mar do Fim, isto marcava para eles um novo tempo.
os tempos passados, a era passada, acabava naquele momento. Assim como nós também, quando somos batizados, somos resgatados. É um símbolo da travessia do mar. E agora é um novo tempo, um novo calendário, como a gente disse na semana passada. O vídeo de hoje é isso, e eu quero falar para vocês que a próxima porção, ela já adiantando, ela chama Itro, ou Jetro. E ela inicia em Êxodo 18, versículo 1, e termina em Êxodo 20, versículo 26. Eu peço para vocês compartilharem, curtirem, comentarem. Acessem o link na descrição do nosso vídeo para você poder ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, conversar com a gente, tirar suas dúvidas, aprender com a gente. A gente também quer aprender com você. Eu sei que também você está aprendendo bastante, Deus tem falado com você e a gente quer também aprender com você. Deixo também na descrição um link, dois links da Bíblia Judaica Completa. Ela vem dividida em porções, os nomes de lugares e o nome das pessoas, elas vêm escrito em hebraico, transliterado, sem ser gentilizado. Pois bem, então eu vejo você na próxima paraxá. Vamos comigo nos encontrar com Itro, ou Jetro.